A animação começa com uma garota chamada Haru, que relata que seu namorado terminou com ela pelo celular. Ela também diz que um dia após o término do namoro, ela começou a ter muito azar, onde pisou em um chiclete com um sapato favorito, se atrasou para uma reunião importante e até apresentou um projeto que acabou indo para outra pessoa. Por conta dessa maré de azar, Haru decidiu trabalhar em um lugar diferente, conhecido como Resort Pokémon. Enquanto estava em um navio, Haru fica maravilhada ao ver a ilha em que iria trabalhar. Assim que Haru desembarca do navio, ela se depara com o Pokémon Bulbasauro e o Pokémon dá a ela um colar de flores. Nesse instante, uma mulher aparece e agradece Haru por estar visitando o resort. Haru cumprimenta a mulher e ela diz que irá trabalhar lá. A mulher se apresenta como Senhora Watanabe e ela dá as boas-vindas a Haru. Mais tarde, Watanabe leva Haru para o centro do resort, onde lá ela se encontra com diversos Pokémon. Watanabe diz que as pessoas e os Pokémon se divertem juntos no resort, aproveitando também para treinarem. Ela também diz que possuem Pokémon em sua equipe e que alguns deles consideram o resort como um lar. Nesse momento, um Pokémon chamado Wooper aparece e Haru fica feliz em vê-lo. Watanabe diz que o lema que eles têm é que os Pokémon são prioridade e que o objetivo é cuidar deles para garantir que eles aproveitem o resort. Com isso, Watanabe diz para Haru que a partir de agora ela será uma concierge Pokémon. Haru pergunta o que é uma concierge, mas nesse instante as pessoas do resort se assustam com os Pokémon Rattata e Furret. Watanabe segura Furret e pede para ele não correr perto da piscina. Watanabe diz para Haru que um dos trabalhos do concierge é manter os hóspedes seguros. Nesse instante, a senhora Watanabe dá um trabalho para Haru, onde ela terá que ficar no resort e aproveitar como uma hóspede. Haru fica confusa e diz que ela deveria trabalhar no resort, mas Watanabe termina dizendo que ela fará isso para se sentir em casa. Mais tarde, Haru anda um pouco pelo resort e ela se encontra com um homem chamado Tyler. Tyler diz que trabalha na área da limpeza e também dá aulas de ginástica por diversão. Haru o cumprimenta e pergunta sobre os Pokémon que estão por perto. Tyler diz que esses Pokémon trabalham com ele e que adoram pregar peças nas pessoas. Após a conversa, Tyler convida Haru para fazer um exercício de ginástica e ela se diverte muito. Entretanto, no meio da ginástica, Haru acaba caindo na água. Tyler a ajuda a sair da água e pede para ela voltar sempre que quiser. Nesse momento, Haru acaba avistando algo estranho atrás de algumas folhas e ela decide investigar com a ajuda de um scooter. Enquanto andava na scooter, Haru avista o Pokémon Dragonite voando acima dela e ela começa a tirar algumas fotos. Haru também avista uma garota que estava treinando o Dragonite. Haru cumprimenta a garota e ela diz que se chama Lisa. A Lisa fala que trabalha meio período no resort durante a temporada de verão. Enquanto conversam, um Pokémon chamado Mudkip aparece e Haru pergunta a Lisa se ela é a treinadora do Pokémon. A Lisa diz que começou a treinar Mudkip assim que ela começou a segui-la. Haru diz que Mudkip é muito fofa, no entanto, ela acaba esguichando água em Haru, e a Lisa diz que ela faz isso quando está muito feliz. Após isso, Haru diz que é o primeiro dia de trabalho no resort, mas ela fala que não tem ideia do que fazer. A Lisa ajuda Haru e a leva para trocar de roupa. Haru adora roupa nova, e a Lisa diz que essas roupas são mais leves e confortáveis. De repente, Tyler anuncia que é hora do almoço e Haru corre para comer algo. Eventualmente, Haru almoça enquanto avista uma bela paisagem. Em um momento, ela diz que está no paraíso e que se sente feliz por estar ali. Nesse instante, Haru acaba dormindo, mas assim que acorda, ela avista o Pokémon Psyduck. No entanto, o Pokémon se esconde em algumas folhas. Mais tarde, Haru se reencontra com a senhora Watanabe e ela diz que está lá para fazer uma massagem. Enquanto Watanabe faz a massagem com a ajuda de seus Pokémon, Haru diz que conheceu algumas pessoas e que elas possuem Pokémon como ajudantes. Ao ouvir isso, a senhora Watanabe diz que isso é muito comum no resort e que Haru eventualmente irá fazer amizade com um Pokémon. Haru fica feliz com essa notícia e ela acaba adormecendo. Mais tarde, Haru se sente um pouco culpada por ter dormido na frente de sua chefe e ela diz que irá compensar isso.
No dia seguinte, Haru toma um chá e a senhora Watanabe pergunta se ela dormiu bem. Haru diz que dormiu muito bem e Watanabe pede para ela contar sobre o que achou do resort. Nesse momento, Haru mostra em seu computador um relatório de suas atividades, mas Watanabe diz que não esperava esse tipo de resposta e ela pergunta novamente o que Haru achou do resort. Haru fica preocupada, pois ela não sabe o que dizer, mas nesse instante ela avista alguns Pokémon que a faz rir. Haru começa a dizer que após chegar no resort, ela percebeu como os Pokémon e as pessoas estavam muito felizes, e ela também percebeu como seus problemas eram bobos. A senhora Watanabe fica muito feliz ao ouvir isso, e ela diz que o mais importante é se divertir no resort. Nesse momento, Watanabe entrega um lenço para Haru e diz que esse lenço é a prova de que ela é uma concierge. Haru agradece e ela pergunta quais são as suas funções como concierge. A senhora Watanabe diz para Haru escolher um Pokémon e antes do pôr do sol, o Pokémon deverá se sentir da mesma maneira que ela. Um pouco mais tarde, Haru diz que esse trabalho é muito difícil e que ela não tem ideia de como completar essa tarefa. Enquanto se questionava sobre isso, Haru avista novamente o Pokémon Psyduck e após isso, o primeiro episódio termina. No segundo episódio, Haru avista dois Pokémon que supostamente estavam brigando, mas logo ela percebe que eles estavam apenas brincando. Ela também avista Furret, que estava novamente perseguindo o Pokémon Rattata. Mais tarde, Tyler e Alisa avistam Haru e se perguntam o que ela está fazendo. Tyler diz que Haru está tentando encontrar sinal em seu celular, pois ela quer pesquisar algumas coisas sobre os Pokémon. Alisa diz que o sinal do resort é muito ruim e que no começo ela também tentou encontrar sinal em seu celular, mas acabou desistindo no terceiro dia. Eventualmente, Alisa estava fazendo algumas pinturas em uma cabana e ela vê que Haru estava um pouco triste. Para melhorar seu ânimo, Alisa entrega um pincel e um pouco de tinta para que Haru possa fazer algumas pinturas. Enquanto pintava, Haru diz que ainda não sabe como fazer com que os Pokémon se sintam felizes, mas Alisa fala que ela só precisa saber do que os Pokémon gostam. Mais tarde, Haru faz uma aula de ginástica com Tyler e de repente ela avista Psyduck. Tyler diz que o Pokémon está sendo cuidado pela Watanabe, entretanto, Psyduck é muito tímido e por isso ele fica sempre se escondendo. Com isso, Haru decide procurar por Psyduck para fazer amizade com ele. Enquanto isso, Haru faz algumas pesquisas em seu computador e ela descobre que Psyduck sofre constantemente de dor de cabeça e que quando a dor se intensifica, o Pokémon começa a usar poderes psíquicos. Enquanto fazia a pesquisa, uma caixa de balas começa a flutuar e Haru fica assustada. Entretanto, logo ela percebe que a caixinha de balas estava flutuando por causa de Psyduck, que estava tendo uma terrível dor de cabeça. Haru tenta perseguir Psyduck usando uma scooter, mas ela acaba colidindo com Tyler. Haru pede desculpas e ela diz que estava tentando capturar Psyduck. Tyler pede para ela se acalmar e diz que está tudo bem. Mais tarde, Haru se oferece para carregar algumas frutas para Tyler, mas no meio do caminho ela derruba as frutas e ela sai rolando. Haru grita desesperada, mas de repente as frutas começam a flutuar. Nisso ela vê que Psyduck estava por perto e estava usando seus poderes psíquicos para impedir das frutas irem embora. Haru agradece Psyduck e ela diz que irá ajudá-lo a controlar seus poderes psíquicos. Eventualmente, Tyler avista Haru junto com Psyduck e ele fica feliz por ela ter feito amizade com o Pokémon. Haru também demonstra que Psyduck está controlando seus poderes e o faz cortar uma fruta com o poder da mente. Todos aplaudem e Haru se determina a treinar Psyduck. Haru treina o Pokémon durante o dia inteiro. No entanto, Psyduck sempre faz levitar algo errado. À noite, Haru e Psyduck se divertem e ela vê que o Pokémon está controlando melhor seus poderes. E após isso, o episódio termina. O terceiro episódio começa com a garota Haru que estava com preguiça de levantar da cama. Haru lembra que precisava se levantar para se maquiar, se vestir, tomar café da manhã e ler as mensagens. No entanto, ela logo percebe que não estava em sua casa, mas sim no resort Pokémon, e ela fica feliz pois está livre para fazer o que quiser. Eventualmente, Haru prepara um delicioso café e ela aproveita para acordar seu Pokémon Psyduck. Haru abre as janelas do local e avista uma bela paisagem e ela fala que irá ter um dia divertido no trabalho. Mais tarde, Haru e Psyduck passeiam pelo resort e de repente eles avistam Mudkip. Haru pergunta para Mudkip o que ele estava olhando e eles avistam Alisa, que estava fazendo uma escalada em uma montanha.
Eles logo descobrem que a Lisa estava escalando para alcançar o Pokémon Graveler. Ao chegar perto de Graveler, a Lisa o conforta, pois seus treinadores estavam indo embora do resort, mas o Pokémon não queria ir junto. A Lisa também diz para o Pokémon que ele poderá visitar o resort quando quiser e que todos estarão esperando por ele. Após isso, Graveler finalmente sai da montanha e a Lisa pede para a Mudkip levar Graveler até o porto. Após ir embora, Haru pergunta para a Lisa se ela também é uma alpinista e ela fala que começou a subir em montanhas quando ainda estava no ensino fundamental. Entretanto, ela fala para Haru não tentar subir nas montanhas, pois ela poderá se machucar. Nesse momento, Haru reclama que não consegue fazer nada direito e a Lisa conforta, dizendo para ela parar de prestar atenção nas coisas que é ruim e tentar descobrir no que ela é boa. Ela dá alguns exemplos dizendo que um Pokémon Pidgeotto é muito mais rápido no ar do que no solo e que o Pokémon Graveler fica mais rápido rolando do que andando. Enquanto conversavam, elas avistam um Pokémon Hoppip que tinha evoluído e se transformado no Pokémon Skiplum. A Lisa diz que o treinador de Hoppip tinha dito que o Pokémon iria evoluir em breve, e isso realmente aconteceu. Mais tarde, Haru relaxa perto de um pequeno lago cheio de Magikarps, mas ela continua pensando nas coisas que não consegue fazer direito. De repente, Haru percebe que um dos Magikarps estava usando uma boia, e ela fica confusa, já que esses Pokémon não precisavam de boias para nadar. Nesse instante, Tyler aparece e diz que esse Magikarp não nada muito bem, e que por isso precisa da ajuda da boia. Haru percebe que mesmo o Magikarp não sabendo nadar, ele está se divertindo. Tyler diz para Haru fazer a mesma coisa, onde ao invés dela encontrar algo que é boa, ela deve encontrar algo que seja divertido. Haru acha isso uma ótima ideia e ela pensa em algo que pode ser divertido. Enquanto conversavam, o Pokémon Pampur aparece de repente e ele pula na água, fazendo com que Psyduck acabe afundando. Haru fica preocupada com Psyduck e nesse momento o Pokémon faz o Magikarp com a boia levitar. Nesse instante, um pássaro aparece e captura a boia, mas Haru impede do Pokémon cair na água. Haru percebe que Magikarp estava quase chorando por causa de sua boia, mas Haru o conforta, dizendo que irá pegar a boia de volta. Haru e Psyduck tentam perseguir o pássaro que capturou a boia, mas eles o perdem de vista. Nesse instante, Haru avista a Dragonite e ela o usa para voar. Estando no ar, Haru se diverte voando com Dragonite, mas Psyduck fica com muito medo. Eventualmente, o grupo avista o pássaro com a boia e descobrem que ele era um Pokémon chamado Wingull. Vendo que Haru não iria conseguir pegar a boia, Psyduck usa seus poderes psíquicos e consegue remover a boia de Wingull. Psyduck também tenta trazer a boia para Haru, mas ele não consegue e a boia começa a cair. Eventualmente, Dragonite pousa no chão e Haru vê que alguns Pokémon estavam brincando com a boia. De repente, a boia acaba encostando no Pokémon Snorlax e o Pokémon acorda. Quando Snorlax se levanta, ele acaba estourando a boia e Haru fica muito decepcionada. À noite, Haru faz um acampamento junto com os outros Pokémon e ela continua se sentindo triste pela boia. No entanto, ela se propõe a fazer o possível para consertar a boia. Usando algumas ferramentas, Haru tenta consertar a boia, mas ela murcha novamente. Nesse instante, Psyduck entrega algumas flores para Haru e ela decide usá-las para transformar a boia em uma guirlanda. De repente, Haru ouve um barulho estranho e ao investigar, ela vê que um Magikarp estava brilhando na água. Magikarp afunda na água e de forma impressionante, ele evolui para Gyarados. Todos ficam impressionados e Haru descobre que esse Gyarados foi a evolução do Magikarp que não sabia nadar e que era dono da boia. Gyarados vai embora e Haru percebe que ele não precisa mais da boia. No dia seguinte, Haru vê alguns Pokémon se divertindo com a guirlanda e ela decide fazer mais para outros Pokémons brincar. Enquanto fazia as guirlandas, a Lisa aparece e ela parabeniza Haru por ela ter encontrado seu talento. E após isso, o terceiro episódio termina. No último episódio, Haru estava extremamente feliz ao ver um grupo de turistas com 12 Pikachus diferentes. Nesse instante, um Pikachu chega perto de Haru e ela fica feliz em vê-lo. No entanto, o Pikachu se esconde e Haru percebe que ele estava um pouco tímido. O treinador do Pikachu, chamado Nao, aparece e Haru diz que o Pokémon dele é bem tímido. Nao fala que seu Pikachu é muito envergonhado e fala bem baixinho. Nao também fala que pediu conselhos para outros treinadores e disseram para ele levar Pikachu até o resort Pokémon.
Para ajudá-los, Haru sugere uma brincadeira juntos e Nao acha isso uma ótima ideia. Mais tarde, o grupo se diverte em uma tirolesa, mas Pikachu fica com muito medo. Haru se desculpa por não conseguir ajudar e Nao pergunta se ela consegue fazer algo para fazer Pikachu falar mais alto. Haru então leva o grupo para uma colina, onde lá eles poderão falar mais alto e ouvir o eco de longe. Entretanto, Pikachu continua falando bem baixinho e Haru pensa em uma outra solução. Ela pede para Tyler fazer uma comida bem apimentada, mas quando Pikachu come, ele não grita. Haru acaba tendo uma outra ideia e ela pede para um Pokémon assustar Pikachu. Entretanto, Pikachu não se assusta e Haru começa a ficar preocupada com ele. Eventualmente, Haru leva Nao para o seu quarto e Nao pergunta se Pikachu está doente. Haru diz que Pikachu não está doente e nesse instante ela vê Pikachu e Psyduck dormindo juntos. Haru pega seu celular para tirar uma foto, mas ela percebe que estava sem bateria. Com isso, Haru tem a ideia de fazer um desenho de Pikachu e Psyduck dormindo. Mais tarde, Haru e Nao levam os Pokémon para a praia e percebem que eles estavam se divertindo. Haru diz que alguns Pokémon que também tinham medo ou vergonha se divertiram no resort, e ela fala que mesmo Pikachu não falando alto e sendo um pouco tímido, ele ainda é um Pikachu. Após isso, Haru e Psyduck se diverte descendo uma ladeira em uma boia, e ela convida Nao e Pikachu para fazerem o mesmo. Nao pega Pikachu no colo e eles ficam felizes descendo a ladeira. No dia seguinte, os Pikachus e seus donos embarcam em um navio e Nao se despede de Haru e agradece pela ajuda. Enquanto estavam indo embora, Pikachu finalmente fala mais alto e Haru fica muito contente. Na cena final, a senhora Watanabe recebe uma ligação e ela fala para Haru que o próximo hóspede irá chegar em breve. De repente, um novo hóspede chega e Haru tem uma surpresa ao ver que era um Pokémon aquático gigante. E após isso, a série termina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.